bom com vocês? Chegamos por aqui, mais uma quinta-feira que nós chegamos aqui com a nossa canoa, como diz o meu amigo Rodrigo. Boa noite, Rodrigo! Boa noite, meu amigo, boa noite, João Carlos Moraes, que está aqui na nossa bancada também. Hoje, o Mais Monkey Podcast ficou uma semana, né? Ou duas semanas sem episódio. A gente estava no meio do rio remando, gente. Estávamos remando, só que pegamos uma parte que estava seco, né? Seco demais. Mas agora já estamos de volta com a nossa canoa. Galera, para você que está chegando agora no nosso podcast, a gente agradece muito toda a turma que interagiu demais. Alcançamos 36 mil pessoas no nosso Instagram. E no Facebook, 20 mil pessoas com o último episódio do Júlio Butel aqui com a gente. E hoje a gente vai trazer mais uma parintinense, mais uma personalidade, mais uma profissional da nossa ilha Tupinabarana. Senhoras e senhores, a gente apresenta Rívera Brandão! Boa noite, Rívera. Olá, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Kevin. Boa noite, João. É um prazer gigante estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Confesso que recebi com muita surpresa, mas também com muita gratidão. Isso significa que a gente está buscando fazer um bom trabalho e esse trabalho está sendo reconhecido. Muito legal. Muito bem, Rívera. A gente, do Mais Monkey Podcast, tem a honra, né, primeiramente, de trazer você aqui. É uma satisfação muito grande. Até porque a gente trouxe várias personalidades, né? E o que a gente vai conversar hoje aqui, galera, é uma coisa muito importante para a nossa sociedade. A Rívera, ela é assistente social, mas a pergunta que a gente sempre começa, hoje eu deixo com você essa pergunta. A pergunta? Meu Deus do céu, que honra! Hoje a gente quer saber um pouquinho de quem é Rívera Brandão. Quem é Rívera Brandão? Depende, você tem tempo para tanta complexidade? Olha, tô brincando. A gente quer saber de muita onde... complexidade, meu amigo. O nome é diferente, né? Ela tem aí âmbitos diferentes. Vamos saber um pouquinho de quem é Rívera Brandão? Começa toda sua. Sou Rívera Brandão, sou parintinense. Daqui a alguns dias estarei completando 33 anos de idade. Sou mãe, sou estudante, sou trabalhadora, sou mulher, sou sonhadora, sou cristã católica e sou uma pessoa que busca fazer a diferença nas pessoas, né? Diferença na vida das pessoas, diferença na vida da nossa sociedade. Pô, muito legal. Gente, que cartel aí, né, Rodrigo? O que tu achaste? Achei maravilhoso. Legal. Rívera, você é assistente social, né? Faz um papel muito importante na sociedade parintinense, tanto aí para crianças e adolescentes. E o intuito de trazer uma profissional como você aqui na nossa bancada, na nossa simples bancada do Mais Monkey Podcast, é para a gente entender um pouquinho como é que é o papel do assistente social na nossa cidade, o seu papel, né? Que existem vários assistentes sociais, mas a gente quer saber assistente social Rívera Brandão. Como é a tua atuação na nossa sociedade? Conta um pouco pra gente. Para entender como hoje é minha atuação, tem que passar um pouquinho pela essa história de formação. Eu entrei na faculdade, sou formada pela Universidade Federal do Amazonas, muito novinha, eu tinha 16 anos de idade. Nossa. Nem terminei o ensino médio. Na época, em 2008, ainda podia interromper o ensino médio, fazer as provas de avanço e entrar para o ensino superior. E na época eu era estudante do Colégio Batista, escola que eu estudei desde a primeira série, desde os 7 anos de idade até os 16 anos. E nós estávamos no primeiro bimestre do segundo ano, eu estava no primeiro bimestre do segundo ano. Havia feito, na época, o PSC e o macro, né, da UFAM. E para a UEA, fiz o vestibular da UEA para História e para a Universidade Federal do Amazonas para Serviço Social. Para minha surpresa, fui aprovada nas duas universidades. Aí eu tive que optar. Optei pela universidade que ia começar de imediato. Eu estava tão ansiosa para entrar no ensino superior. E, de repente, né, me vi sendo aprovada, entrei, optei pela Universidade Federal do Amazonas. Eu tinha 16 anos, eu e mais uma colega. E quando eu entrei para cursar serviço social, de imediato não era essa a opção. Na época, meu sonho era cursar direito, mas não tinha o curso de direito na cidade, teria que viajar. E minha família não tinha condições de arcar, né? E você é muito nova, você ainda é cheio de medos, né? Se você fracassar, se você não passar, como é que vai ser? Então, você
escolhe ficar por aqui, vou fazer serviço social porque minha intenção é ajudar as pessoas. A primeira imagem que se tem do serviço social é essa. Vou fazer serviço social porque eu quero ajudar as pessoas. Quando você cursa o curso de direito, curso de serviço social, você percebe que o serviço social ele ultrapassa o assistencialismo. Ele entende o indivíduo como um ser que é dotado de direito, que precisa ter suas demandas, suas necessidades básicas supridas pelo Estado. Ele sendo um sujeito de direito, é obrigação, é dever do Estado proporcionar saúde, educação, assistência, estrutura urbana, estrutura educacional, para que ele possa se desenvolver e se tornar um cidadão de bem, qualidade de vida. Isso é questão de direitos humanos. Então você percebe que amplia-se o leque. Não é somente ajudar as pessoas naquele momento ali de imediato, é garantir que essa pessoa tenha um amanhã, que as gerações tenham um amanhã. Isso significa solidificar direitos. E isso vai amadurecendo com o tempo. Quando eu cursava a faculdade de serviço social, eu já tinha me encantado por uma área, que era a área da saúde. Eu me pensava, quando você vê dentro então dá para conciliar o serviço social com a saúde. Há leques para isso? Sim, dentro do serviço social, o serviço social tem assistente social até na Casa da Moeda, se duvidar. Porque o serviço social tem um serviço social de empresa, tem um serviço social ambiental, tem um serviço social educacional, da saúde, da assistência. E aí você vê um leque de possibilidades sendo aberto pelo serviço social. E na época eu me encantei pela saúde, não somente pela complexidade da área, mas principalmente por descarte das outras, né? Isso é até curioso, porque quando eu pensava em trabalhar em assistência, criança e adolescente, por exemplo, eu disse, gente, eu não vou aguentar. Eu não vou conseguir conversar com alguém que é um agressor. Eu não vou conseguir entender a cabeça de um estuprador, por exemplo. Não vou. Eu vou sofrer, eu vou ficar indignada com a injustiça, eu não quero. É muita pressão psicológica, né? E aí eu disse, não, idoso também não dá, porque eu vou ficar, tadinho, né? Você pegar aqueles casos de idosos que sofrem negligência familiar, que sofrem violência, eu vou chorar junto, não vou aguentar. E quando eu olhei para a parte da saúde, dentro da saúde teve uma área que na época eu fui a única a estagiar, que me chamou muito a atenção. Eu sou da 2ª turma de serviço social da UFAM aqui, né? E que foi a saúde mental. Então eu estagiei no CAPS, ao término da faculdade estagiei no CAPS e eu fiquei encantada pela área. Fizemos junto com a minha orientadora, a professora Milena Barroso, e mais uma colega que era da 1ª turma de serviço social, um trabalho que era sobre comunicação social ao serviço social, onde os usuários do CAPS na época tinham que produzir um jornalzinho com os resultados das suas terapias, suas poesias, seus desenhos, e a gente houve a abertura de um edital para um congresso internacional e esse trabalho foi aprovado. Foi que nós fomos para Buenos Aires apresentar, né? Rapaz, a mulher é internacional, né? eu tô só ouvindo agora, que eu tô viajando na história. A história, a cronologia dela É daí que vem o nome dela, como é que ela... Depois ela vai contar pra gente essa história. Assim foi meu pai que disse, né? Que é por causa do River Plate. Meu Deus do céu. Aí tu te encanta pela essa área da parte do da mental, saúde mental, né? E isso eu estagiei no CAPS e foi uma experiência maravilhosa. Eu fico muito feliz quando às vezes eu tô na rua, um sujeito de direito que faz uso do serviço me encontra, fala comigo. Isso é muito legal, isso é muito gratificante. E isso fez com que, na época, eu recebesse um convite para participar de uma formação da Fiocruz, que é uma formação de saúde mental, álcool e outras drogas, para trabalhar a redução de danos. E viajamos, na época, uma equipe de 5 pessoas, viajaram para Belém para receber essa formação pela Fiocruz. E de lá eu voltei, né, e por um ano nós estivemos oferecendo, né, proporcionando uma formação para agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem sobre a redução de danos, saúde mental, álcool e outras drogas, para trabalhar a classe dos ACS, né? E Parintins, Barreirinha e Inhamundá.
por um ano eu exerci esse papel de tutora em saúde mental no projeto Caminhos do Cuidado. E isso abriu uma porta para receber um convite para ser assistente social do Banco de Sangue. Tinha 22 anos. Olha aqui, época, já, né? Já aqui em Parintins. Não, ainda em Parintins. A formação foi em Belém, mas era para exercer aqui em Parintins, Não, né? Em foi- parceria com o CETAM. Foi ali no Buenos Aires, foi ali em Belém. Mas eu queria mesmo trabalhar aqui em Parintins, Rodrigo. Eu não queria te ver aqui. Ah, mas Parintins é maravilhosa, É gente. mágica, É maravilhosa. É uma questão de... realmente existe ali... Parintins é a verdadeira expressão da diferença entre casa e lar. Casa você pode encontrar em qualquer lugar, mas lar, onde você sente a vontade, onde você sente o aconchego, de fato é diferente. É verdade, é verdade. E dentro desse mundo do serviço social, tem algum momento na tua vida, assim, que dentro da tua área de atuação, como você disse agora, se eu fosse cuidar dos idosos, eu ia chorar junto. Se eu fosse cuidar da criança, eu não conseguiria. Ou se eu fosse lidar com um estuprador, eu também ficaria Pesado, assim. né? Dentro da tua área de saúde mental, tu já te viu assim numa situação, nossa, é muito importante o que eu faço, eu preciso... sei lá, algum momento da tua área assim que tu viu, te encontrou com uma realidade sobre isso? Eu fiz essa análise, mas um ponto de vista diferente. Não me achando necessária, mas vendo a necessidade de me qualificar a ponto de arcar com as responsabilidades, que é lidar com os problemas sociais. O assistente social ele lida com a questão social, que é a expressão da desigualdade na nossa sociedade capitalista. Então, o que acontece? Quando ali, atuando na saúde mental, eu percebi não somente questões de capacitismo. O que é isso? É você encaixar uma pessoa num determinado padrão e enxergar ela daquele jeito. Se você não se encaixa nesse padrão onde você vai ser aceito, você é considerado anormal, estranho. É muito presente isso. Então a gente vive numa sociedade onde você tem que ter capacidade para trabalhar e produzir, aonde você tem que ter aparência, aonde você tem que mostrar, aonde você tem que ter. E aí quando você atua com indivíduos que não querem saber se podem trabalhar ou não, embora desejem e tenham o direito disso, e graças à reforma psiquiátrica eles receberam esse direito de readaptação, de reabilitação e reinserção na sociedade. Porque antes a pessoa que sofria mentalmente, ela era enclausurada. E ali sofria inúmeras torturas, vários experimentos científicos para curar, para ser normal. Né? Nossa, Porque que bizarro isso. E aí o que acontece? Aí eu percebia, quando eu via uma pessoa que estava em sofrimento psíquico, eu via também o sofrimento da família. E a gente percebe que muitas vezes a nossa sociedade ela desvia o olhar para aquilo que brilha demais, para aquilo que é aceitável demais, e acaba esquecendo que existem pessoas que precisam de um olhar de mais humanidade. Né? Então eu via a responsabilidade, isso me chamava não a falar, olha como eu sou necessário. Eu não pensava isso. Eu pensava, eu preciso estudar, aprender, porque essas pessoas, quando elas pedem ajuda, elas estão pedindo uma solução para o problema delas. Eu vou ter a capacidade de responder corretamente aquilo que ela espera de mim enquanto profissional? Entende a diferença? É diferente mesmo. Até porque quando se busca um profissional, alguém que tem um conhecimento, a gente busca a solução de algo. Exatamente. Né? E aí te vê como uma esperança de trazer essa solução. Acho que é essa ideia, essa concepção do qual a importância. E aí não se fala da River, né? Se fala da presença do assistente social. E aí é interessante Da isso que você assistência. fala, porque lembra uma coisa. Acho que isso é um pouco do ser humano, achar de personificar a sua pessoa naquilo que faz. Mas quando você é um agente público, quando você é um servidor público, não é a sua pessoa, né? Sim. É a tua função em relação à sociedade e àquele outro que precisa de ti. É verdade. E hoje a gente percebe uma inversão disso, né? Então, a saúde mental, ela foi essencial para entender a capacidade do ser humano, a capacidade da mente de criar uma realidade, e essa realidade, embora muitas vezes não aceita, ela revela muito do que precisa ser consertado, né? E eu imaginei que eu ia atuar nessa área.
Mas quando você é assistente social, você não... É diferente, né? Quando você, olha, eu quero atuar nisso. Nem sempre você consegue. E aí, quando eu fui chamada para trabalhar no banco de sangue, eu ia trabalhar com hemoterapia. Eu ia ser uma captadora de doadoras de sangue. Na época que eu trabalhava no banco de sangue, era vampirinha, né? Meu Deus. Porque... Aqui chama os outros pra lá. Pra fazer, exatamente. Porque, diferentemente, quando você fala em doação de sangue, doação voluntária de sangue, você fala de que da capacidade do profissional tem que ter de convencer uma pessoa que não tem obrigação nenhuma a doar o seu sangue. É diferente, é uma unidade de saúde, mas é diferente de uma UBS onde, olha, eu tô precisando de atendimento, eu tô aqui. Lá não. A gente tem que convencer esse doador que ainda não entende um pouco sobre a importância da doação de sangue, para ir lá. E eu trabalhava nisso. Esse era meu trabalho, a captação de doadores de sangue tanto para arcar. Uma vampira social. Gostei dessa. Uma vampira social, nós temos aqui. E aí, né, fiz uma formação, né, também pela Fiocruz. Fomos para Brasília, uma equipe foi para Brasília. O representante de cada hemocentro, né, do estado foi. E aí lá encontramos outros assistentes sociais, outros profissionais que atuavam em bancos de sangue do Brasil inteiro. E a gente fez essa formação em Brasília para captadores de doadores de sangue, né? E você conhece, eu conheço um outro mundo. E é interessante essa troca são profissionais da mesma área, mas com realidade totalmente diferentes, sim, né? Eu digo assim, o assistente social, pela nossa grade curricular, até bem, parece uma capacidade de mimetismo, né? Porque a gente vai se inserindo, se transformando na área que a gente está atuando. E na hemoterapia a gente aprende sobre transfusões sanguíneas, sobre reações adversas à transfusão sanguínea, tipo sanguíneo, o que é preciso para doar sangue, quando você não pode doar sangue, a gente faz e elabora campanhas de doação de sangue. Tinha festival, tinha carnaval, o dia doador, que é 25 de novembro, e tinha as campanhas de doação. E aí no banco de sangue fiquei por 6 anos. Quando houve, em 2018, o concurso da SEDUC, eu já estava... o meu filho, eu tinha 6 anos, eu estava com uma filha de 4 meses no colo. Vou estudar para concurso, né? Você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos. Um menino de 12 anos e uma menina de 6. Como é os nomes deles? Michel e a Mônica. A minha dupla é MM. Michel, Mônica, ó, só com a mãe de vocês aqui conversando hoje. Mamãe ama vocês. E eu estudando para o concurso na SEDUC, e eu falei, gente, da saúde eu vou para educação. Nossa, né? Que pulo, como é que né? vai ser? E aí fiz a minha novena Nossa Senhora das Graças e estudei, né? Estudei, fiz fichamento, e às vezes eu ficava preocupada porque tinha gente já fazendo cursinho preparatório e eu lá fazendo meus fichamentos com a minha filha, a mamãe do outro lado, assim, meu Deus do céu, como é que vai ser? Mas por eles, né? E quando depois fiz concurso e deixei de lado, né? Era uma vaga só. Uma vaga, e não tinha para Parintins. Não abriu para Parintins, só tinha para Nhamundara e Barreirinha mais próximo. Falei, agora? Vou para Barreirinha ou vou para Nhamundara? Disse, bom, já conheço os dois, então acho que vou para Nhamundara. Tem as praias ali, né? Vou para Nhamundara. Terra do Tucunaré. E fiz o concurso. Passou muito tempo. Quando foi em 2020, a madrinha da minha filha liga: Rívera, oi, mano, tudo bem? Parabéns, tu foi aprovada. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu fiz alguma coisa que eu não sei. Uma vaga, cara. Eu falei, e eu tentei, eu tinha esquecido, sem brincadeira nenhuma. Eu tinha esquecido, eu não esperava que eu fosse ser aprovada, né? Eu vou fazer o concurso aqui, mas... Seja que Deus quiser, né? Vamos que ver Nossa Senhora das Graças quiser, né? Vou arquivar a prova. Caraca, e aí, que legal. E aí a minha comadre me ligou e disse, mano, tu passou, mas eu passei em quê? No concurso da SEDUC, em primeiro lugar. Eu ajoelhei. Ao mesmo tempo, eu chorei e liguei pro meu pai. O meu pai parecia que foi um disco arranhado, porque, poxa, minha filha, show de bola. Poxa, minha filha, show de bola. Poxa, minha filha, show... também ficou... Ele ficou Diz o caboclo, travou. Não sabia muito o que falar mais, não. Não dá. Não sabia nem que tava fazendo prova, minha filha. Show Olha de só. bola. Show de bola, João. E na época, né, ainda morava com meus pais, aí depois desse processo eu fiz,
a proposta de financiamento, graças a Deus, foi contemplada pela casa, né? Conseguimos financiar a minha casa. Aqui ou lá? Aqui em né? Parintins, né? Antes de ir para Inhamundá. E quando houve a chamada, isso foi muito curioso, porque eu não tinha como acompanhar, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho redes sociais para acompanhar. Se Inclusive, vamos já falar sobre isso, hein, gente? E em 2020, agora, como é que eu vou acompanhar o processo, né? Porque eles aprovaram, era o primeiro lugar e o segundo, caso o primeiro lugar não assumisse, né? Então tá. No banco de sangue vem pandemia. 2020, pandemia. E ninguém podia sair de casa. Quando a pandemia veio, a primeira onda, era em março, eu estava de férias, em abril eu tinha que retornar. E aí, assim, eu parecia um astronauta, né? Que passava aquela viseira ali, era a roupa toda encapada. E aí nós fizemos um projeto para solicitar o ônibus escolar. Como estava sem aula, tinha disponibilidade do ônibus escolar. Na época não era a atual secretária de Educação, né, do município, aceitou o pedido e a gente buscava os doadores na casa, né, com o ônibus escolar. Porque o que acontece, a pandemia tava em lockdown na época, mas as cirurgias, as emergências estavam acontecendo. A saúde não parou, a educação parou, várias áreas pararam, mas a saúde não parou não na época. Também, inclusive não, foi a área que mais ficou sobrecarregada. Atuou na época, Sim. né? E aí o que acontece? Fiz amizade com o motorista de ônibus, a gente ia buscar e num belo dia ele comenta que eu disse, eu tô ansioso porque vai sair a Avanseg, que é um movimento, né, um sindicato que ampara os administrativos, né, servidores da educação. Ela vai entrar com uma ação e parece que ganhou para convocar todos os aprovados do concurso da SEDUC. Oi? Falou comigo? Eu não tinha, Pensei eu não sabia que eu tinha feito, mas agora que eu fiz... E aí eu disse, oi, eu falei, vem cá, me conta essa história aí. Não, a gente tá, o movimento tem um grupo onde tá dando notícia tudinho, me coloca nesse grupo que eu passei. Porque a luta do movimento era que chamasse todos, convocasse todos os... Eu acho que eu lembro desse. Acho que eram 218 aprovados Mais no uma concurso galera. da SEDUC, né? E aí juntou toda essa galera. Juntou tudinho, me coloca no grupo, aí eu fiquei acompanhando. Né? E aí, no dia 6 de janeiro de 2021, assino meu termo de posse. 12 de janeiro, assumo meu cargo em Inhamundá. Passo um ano em Inhamundá, porque eu tenho filhos, casa própria. Meus filhos aqui não tinham condições de eu morar alugado. Graças a Deus e Nossa Senhora, consigo, né? Consigo a remoção e venho para Parintins, assumindo o cargo aqui em Parintins 2022, dia 28 de março. Ela é muito boa de memória, Isso, cara. cara, isso não, e sem falar que uma remoção é super difícil acontecer, né? E aí deu tudo certo pra ela voltar pra Parintins. Graças a Deus, mas por conta também, né? Sou mãe solo, meus filhos estavam aqui. Então eu passava semana em Parintins, semana em Inhamundá, final de semana em Parintins. Era uma lida muito difícil, financeiramente, estruturalmente, porque eu tinha que me manter numa cidade e manter meus filhos aqui. Isso eles tinham quantos anos, né? Foi em 2022, já tem 10 anos, meu filho tinha 10 anos, minha filha 4. Nossa, Né? Ela estuda, então meus pais me ajudaram muito. Como que foi ficar longe, assim? Porque assim, Inhamundá não é tão longe, mas o dia a dia... Gente, eu tenho assim... Principalmente da menor. É uma característica muito forte em mim, meu senso de responsabilidade das coisas. Então, eu me sentia muito impotente, para falar a verdade, em ver meus pais passavam um dia na casa deles, e que me ajudava muito na época era a moça que me ajudava, a Gabi, um beijo, Gabi. Foi meu braço direito, sabe, me ajudava, mas me doía muito, porque como tava voltando, tinha aquela questão de fazer tarefas em casa e tudo mais, ela que fazia as tarefas com a minha filha, e aí meus pais vinham no fim da tarde, dormiam na minha casa, no outro dia saíam, era muito exaustivo para eles, né, e ainda bem que tiveram sensibilidade para esse contexto, e voltei, né, para Parintins, fazendo parte dessa equipe sensacional, que é a equipe psicossocial da coordenadoria daqui de Parintins. Hoje nós somos 7 profissionais, né, 3 psicólogos e 4 assistentes sociais para atender as escolas da rede estadual, tanto no município quanto no interior, né. E era muito difícil ficar longe dos meus filhos,
falar por videochamada, você passar aquela semana, eu me sentia impotente, eu me sentia irresponsável e cobrava muito de Em mim. 2021 ainda, pandemia Sim. né? Eu ia falar assim, eu imagino, mas eu não imagino não, cara. Deve ser bem pesado mesmo, assim. Aí, minha filha, tem uma foto da minha filha tristinha na escola, né? Porque ela com saudade de mim. E é muito difícil mesmo, porque eu via outras pessoas assumindo um papel que era meu, e isso me doía. E embora eu tivesse, mas você tá trabalhando por eles, mas assim, não adianta você ter sucesso lá fora e fracassar dentro de casa. É um sentimento que ele não tem muito... Não adianta você ter sucesso lá fora E fracassar dentro de casa. Virou corte. Virou corte. Cara, olha, muito legal a tua história. Eu não consigo parar de ouvir, porque ela vai passando um filme e ela já me contou várias coisas. Ela foi morcega, ela já foi. Ela já viajou. Ela era vampira? Já voltou. O que é vampiro? Gente, Mortiça Adams aqui. E aí, tem uma curiosidade da vida da Rivera, né, Rodrigo? A gente estava aqui até comentando antes, que ela comentou agora há pouco, que ela vai contra a maré social hoje do nosso atual Acho que momento. contra toda a sociedade, mano. Não é contra toda a sociedade, mas... vamos colocar assim também, né? Porque parece que ela tá lutando contra, mas não, ela é só escolher isso pra ela. Né? Ela não tá falando assim, olha, eu sou o melhor que todo mundo por causa disso. Mas ela tá falando assim, olha, eu consigo, alguém conseguiu. Agora conta pro povo o que é. Olha, galera, eu não sei se você tá aí me acompanhando. Imagine a seguinte situação. Imagine a seguinte situação. Você tá em casa. Hoje vivemos em um mundo totalmente digital, cibernético. Conectado. E essa moça que acabou de contar um pouco da sua história, ela não tem rede social, irmão. Então, simplesmente isso. Eu não tenho Facebook, nós convidamos ela. E eu falei assim, manda teu arroba pra mim. Ela disse, não dá. Por que não dá? Porque eu não tenho. Eu não tenho rede social, não tenho Facebook. O que mais me espanta é o nosso espanto. E aí... Entendeu? Não, e é o espanto da galera também, porque... Aí eu perguntei, mas por quê? Porque vamos buscar informação sobre ela. Quem vai contar essa história do porquê que não tem rede social, o motivo. Se é que pode, né? Se é que pode, né? Aqui assim, pode tudo, mas... Um resuminho, se puder. Mas, realmente é curioso, olha só. Muito curioso. Principalmente numa... A gente tá numa realidade onde quase todo mundo meio que virou blogueiro, né? Comunicador de alguma coisa. Não se sabe se a informação que está se passando é verdadeira. Todo mundo é podcasters, influencers, né? YouTuber, gente influencer, famoso influencer. E é curioso mesmo a gente falar com uma pessoa que escolheu, né? Você escolheu não ter rede social. Agora conta pra gente como é. Primeiro, a tua cabeça deve ser muito boa, né? A argumentar deve ser muito bom. E eu acho que é um motivo, né? Porque assim, a tela toma muito do nosso tempo, né, pessoal? Pra você que tá do outro lado aí, a tela toma muito do nosso tempo. Os nossos olhos são prejudicados, o nosso psicológico é prejudicado. A gente tem influências, querendo ou não, pelo digital hoje em dia. E ela escolheu não viver desse modo. E conta pra gente como que é isso e quando começa. Que eu acho que é curioso, a galera quer saber. A primeira coisa que você tem que... Pra você entender a importância de você saber separar o teu grau de liberdade, tua capacidade de escolher aquilo na qual você dá prioridade e te aprisiona. Sim. Então, por exemplo, hoje é muito comum você ir numa família ou você ir num jantar, você tá ali no encontro e tá todo mundo no seu celular. Ninguém mais se olha. Inclusive, isso me dá um incômodo danado. Pois é aí que tá. Esse aparelhinho tinha a finalidade de aproximar. Só que o seu uso exagerado e abusivo distanciou. Distanciou não somente você das pessoas, mas você da realidade, porque você passou a idealizar pessoas e fatos que quando você se depara com a realidade, você se frustra. Não é à toa a explosão de problemas de saúde mental na época da pandemia, o aumento de separações e brigas, conflitos familiares, porque é como se fosse: oi, tudo bem? Você mora aqui nessa casa? Eu não sabia. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu não sabia que você estava aqui vivendo junto comigo. E aí, de repente, olha, você tem esse defeito.
Não parecia isso nas redes sociais. Quando você conversava comigo por telefone, não era desse Mas jeito. você é real, né? Você tem E aí a gente percebe que hoje há essa realidade. Né? Há essa realidade. E as pessoas criticam, percebem essa realidade, mas não conseguem se desapegar da causa dessa realidade. Mas por que hoje eu escolhi isso, né? Eu fui vítima no passado de crime cibernético. E criaram um fake e complicaram bastante a minha vida na época. E isso repercutiu muito dentro da minha família. Foi uma injustiça terrível. E na época não tinha lei de crimes cibernéticos. Entendi. Não tinha. Então não tinha nada que respaldasse, Isso que há me quantos ajudasse. anos? Né? Há 9 anos. Tá recente, né? A gente tem Entendeu? Exatamente. É Super 2018, recente. né? Isso. Se eu não me engano. Super recente. Então Aí o que aconteceu? Eu disse, olha, eu não quero mais isso. Eu não quero. Eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não quero que a minha vida seja exposta, né? Pra pessoas que, se você parar pra analisar, Facebook. Eu tenho 2.000 amigos. Cara, tu não fala com metade desse pessoal. É capaz de você cruzar com essa pessoa na rua e ela virar a cara pra você. Que amizade é essa? E acontece, inúmeras vezes, tem muita gente lá na E aí rede eu comecei a questionar, que necessidade é essa de aceitação ou de visualização? Porque às vezes o próprio Michel Foucault fala, né? A visibilidade, ela pode ser uma armadilha. Né? E aí eu comecei, eu não quero isso. E simplesmente cancelei. Naquela época, eu fui forçada por um fato. Hoje, realmente é uma escolha. Por quê? Qual é o resultado disso? Você não acompanha fofocas, você não acompanha a sociedade atacando um ao outro, você não acompanha pessoas emitindo opiniões disfarçadas de pensamentos fundamentados, você não acompanha o quanto as pessoas estão numa solidão celular. E isso fez com que eu focasse ainda mais, que eu sempre gostei muito de ler, nas minhas leituras da minha família. Tenho sossego. Ninguém sabe, ninguém precisa estar vendo o que ela está fazendo, o que é isso. Eu não tenho essa necessidade de estar, eu estou comendo isso, olha, eu estou fazendo isso, olha, não sei o quê. Quando você faz isso, você delega ao outro, primeiro, a te julgar e a dizer como você tem a sua vida. E à medida eu fui vendo isso, eu fui acompanhando a evolução das redes sociais e como as redes sociais foram entrando na vida das pessoas. Hoje você tem que vestir o que as redes sociais ditam, você tem que ter o corpo que as redes sociais dizem, você tem que usar o filtro que é melhor. O que tá indo nas trends, entender? Né? Exatamente, você tem necessidade de seguidores, mas quando você vai ver, aquilo tudo é muito vazio. É uma frase muito marcante que uma vez falaram: como é a sua vida por trás dos stories? Eu sempre falo com os adolescentes nas palestras, quando é aquela imagem do rosto perfeito, do corpo perfeito, mulheres têm celulite, mulheres têm uma gordurinha sobrando, mulheres têm acne, mulheres têm estrias. Você fantasiar o ideal de mulher, isso faz com que às vezes você olhe para o seu biotipo, que é natural, a diversidade é natural, você não se respeita, não se aceita e você adoece. Então, o que acontece? E com o tempo, simplesmente virou de um estilo de vida. E, sinceramente, se vocês me perguntarem, Rivera, e você tem vontade de criar? Não. Se um dia eu tiver uma empresa, ou seja, algum dia eu tiver alguma coisa, vai ser a página profissional, mas não vai ser... A trabalho, né? Não vai ser a Rivera. Porque eu prezo, né? Às vezes eu posto no meu status as fotos dos meus filhos, alguma coisa do trabalho, sempre faço isso, né? E é muito restrito quem visualiza. Eu tenho essa preocupação de resguardar a imagem dos meus filhos, eu tenho essa preocupação de resguardar a minha imagem. Sabe por quê? Às vezes você precisa da solidão. Você precisa disso para você se conhecer e para você conviver com as pessoas que estão próximas. Aquelas pessoas que você deseja ser curtido, aquelas curtições que você deseja, que você anseia tanto, elas são com base no abandono de pessoas que estão do seu lado realmente.
Não são essas pessoas que estão ali no momento de necessidade financeira, no momento de enfermidade, no momento de alegria. E na maioria das vezes as pessoas te acompanham para saber da tua vida. E só, né? E só. É só. E Ainda fala mal, hein? Não, mas essa situação de que tu abrir a tua vida nas redes sociais dá a probabilidade do outro mandar na tua própria vida, cara, isso é muito muito sério, porque realmente há casos até de que pessoas na questão, estamos vivendo aí o Setembro Amarelo, né? Sim. E eu acho que as redes sociais é o grande precursor da doença mental, irmão. Nós temos, do né? desregramento da saúde mental, entendeu? Uhum. Então, o que tu tá falando é uma coisa muito, muito interessante, até porque, assim, eu tô falando por mim, eu não conseguiria hoje não ter as redes sociais. Isso é uma coisa que é porque a gente trabalha com isso. Mas esse é um instrumento né? de trabalho, né? Mas isso me dá também a oportunidade de repensar as minhas atitudes nas redes sociais e também, assim como a gente não faz a dieta pra academia, a gente não regra a nossa alimentação, as redes sociais poderiam ser da mesma maneira, porque aqui, ó, Sim, né? sim, sim. Você ter o Exatamente. tempo pra rede social, você ter o tempo pra uma leitura, você ter o tempo pra sua família, isso é saúde. Gente, eu adoro ver Pinterest. As imagens do Pinterest são bonitinhas. A Pinterest é legal, O Pinterest é bonito. né? O YouTube ali, o negócio aí pra assistir um YouTubezinho filme, uma comédia, eu acho uma legal. música, né? É muito real, não, isso é verdade, cara. A comentar, né? Sobre como a gente. Essa frase de como é a sua vida fora do story é muito interessante, porque o story tem quanto tempo lá? Um minuto? Não, tem. 1 minuto. 1 minuto, né? Aí você vai, olha o story de uma viagem, a pessoa de 1 minuto. Uhum. Meu E Deus. acha que a vida da pessoa é todo o tempo, todo sempre. tempo aquilo. E aí tu vai olhar pra tu, meu Deus do céu, como eu queria estar lá. Inclusive teve um influenciador que ele colocou nos stories bem assim, ó. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu estava no mercado e aí tinha um pai com uma menina. A menina tava fazendo o maior auê no mercado, brigando com o pai, jogando as coisas no supermercado lá. E o pai lá, com muita calma. Depois a menina se acalmou, aí ele deu a cestinha pra menina, ela começou a colocar, ele pegou o celular e filmou a parte que ela tava calma e colocou nos stories lá. Aí tá. Saindo com a minha Você filha no fatia a mercado. realidade, né? Sim, Você aí- edita a realidade. Aí dessa a realidade. parte ruim ninguém sabe, Ninguém. mas a parte boa do papaizinho com a filha, tá tudo tranquilo, é bonito, a minha vida é isso, tava lá nos stories. Então, isso que tá falando é muito interessante, dá pra gente pensar, hein? Olha, eu fico pensando assim, por exemplo, a galera, não estou a julgar, tá? Mas fico pensando eu. Tem uma galera nas redes sociais que outrora chora e publica o momento do choro, daquela emoção como um Verdade. todo. E aí eu me pergunto, né? Me desculpa se eu sou leigo, não sei. Qual a necessidade? Por quê? Que é um momento tão... Acho que quando a gente pega um momento de emoção, é um momento nosso, único, né? Assim, poucos momentos são desses que você vai, meu Deus do céu, eu vou chorar agora. Você não vai. E aí se expor dessa maneira, e aí que eu acho que precisa ter esse detox, que a gente fala, o detox das redes sociais, pra gente ver a que ponto que nós estamos chegando a nos expor pra quem de fato não tá nem aí pra nossa vida. Que Hoje- não agrega em nós, não somos nada. Então, hoje tu não tem nenhuma necessidade, vontade assim de ter a tua rede social. Nem no Sinceramente, trabalho, não. assim, já pensou, por exemplo, montar eu vou perguntar agora como a gente trabalha com rede social, né? Tu falas muito bem e a tua dinâmica do jeito que tu fala é muito bonita, assim, do jeito que tu expõe Obrigada. as ideias. E aí a gente teria uma grande oportunidade aqui de ter uma pessoa para comunicar serviço social. Na Comentar internet. na internet, parentinense. Tu não se vê um dia fazendo isso pra internet, seja numa página, no Instagram, profissionalmente eu tô falando pro jovem, falando pra povo parentinense, contando um pouco de como que é o teu trabalho, como fazer pra... sei lá. Ajudando eles também. Nas redes sociais, que é onde a gente está presente, né? Quando eu digo a gente, sociedade. Tu não já pensou em algum dia fazer esse tipo de trabalho? Ou já te falaram isso? Já, eu sempre escuto, né? Hoje mesmo uma colega minha de trabalho, a Lourdes. Lourdes, feliz aniversário, gata, tá aniversariando hoje. Oi, Lourdes, feliz aniversário. Uma profissional sensacional, incrível. Inclusive, quando eu soube que eu ia trabalhar com ela e com a assistente social Marineide, eu falei assim, meu Deus do céu, eu espero que eu esteja aos pés delas.
assim, profissionais muito competentes, elas. E ela falou, Rívera, quando eu mandei o link, né, daqui do podcast, elas parabenizaram, ela falou, estava conversando com a Mari que você, olha, tu deveria trabalhar isso, tu tem uma oratória muito boa, sim, tu tem uma capacidade de comunicação, por que tu não faz isso e tudo mais? Eu disse, um dia eu posso fazer, mas no momento ainda não é. Acredito que a gente também tem que ter paciência com os processos. Hoje, muita gente adoece porque atropela fases. Como todo mundo tá fazendo, eu também quero fazer porque eu tenho isso. E aí, quando você vai, você tem que saber que quando você expõe algo, você tem que estar preparado para tudo. Né? E não somente você. Negativo, né? Exatamente, não somente você, mas as pessoas ao seu redor. Sim, e eu acredito que nesse momento, a minha vida, nem a vida dos meus filhos, precisam disso. E assim, como você fala, um trabalho que você possa falar de serviço social, que você possa, um trabalho que lhe dê muito alcance. Gente, eu já palestrei para um auditório cheio com 300 pessoas. Né? Às vezes, houve um mês que a gente estava palestrando todos os dias. E esse contato com os adolescentes que eu tenho, esse poder falar da adolescência, poder falar desse processo, poder falar para eles que às vezes chorar é normal, que às vezes você vai sentir raiva, que essa sensação de abandono, que às vezes se sentir sozinho é natural do processo de desenvolvimento. Você contribui muito, muito mesmo. Então eu gosto do que eu faço do jeito que está. Sim. Se for um dia necessário que isso se expanda, né? Vamos supor, se vocês, Rívera, aquela, né? Olha, vamos fazer parte do time, mais Mangue Podcast. Opa, peraí, vamos lá. A gente pensou num dia, né? Uma vez por semana a gente falar um pouco sobre isso. Eu acho interessante, hein? Entendeu? Aí assim, poxa, isso é legal. Agora, eu dizer assim, olha, eu, Rívera, estou lançando isso. Particularmente, ainda não. Eu sinto uma certa resistência nesse sentido. Eu gosto de fazer parte de times para ajudar, colaborar, estar nos bastidores, construir, escrever discursos, falar ali, comentar. Eu acho isso muito legal, eu gosto bastante, porque eu acredito que a gente está cheio de monólogos por aí. Sim. Pessoas falando de si mesmas, né? E quando a gente cria um projeto como o de vocês, de trazer parentinenses para falar sobre suas vidas, para falar de como chegaram aonde chegaram, é interessante, porque nós precisamos de referências. Uma figura diferente do influencer que fantasia uma realidade que às vezes não respeita as particularidades regionais. Sim. Como é que você vai ver, por exemplo, uma influenciadora digital que fala sobre procedimentos estéticos? Como é que aquela mulher da periferia, que não tem condições financeiras, mas que está com autoestima baixa, ver um Instagram, uma página dessa, como é que ela não vai se sentir? Meu Deus, é verdade. Entende? Quando você fica chorando ali, expondo, e você não tem aquele atendimento de socorro, que quando você chora nas redes sociais para mostrar a sua dor, você está pedindo socorro. Sim. E se você chega ao ponto de manifestar isso publicamente, ou você não tem você tem essa necessidade, essa fome de reconhecimento, de mostrar, eu quero aparecer, eu quero aceitar, eu quero fazer parte, eu quero me encaixar. Aceitem, né? Mas isso é efeito de uma solidão, porque a rede de apoio familiar e de amizade está abalada. Então, quando você manifesta para outros estranhos, significa que aqueles que são seus conhecidos, eles não estão dando o apoio que você quer. Então você vê uma sociedade que se preocupa em mostrar, que se preocupa em ter e não se preocupa em ser. Hoje você não para refletir sobre a consequência dos atos, você não para refletir sobre o quanto é bom estar vivo. Conversava com o João ainda há pouco sobre essa questão do Setembro Amarelo, né, que nós estamos no Setembro Amarelo. E eu falava para ele que a SEDUC, recentemente, nos últimos 3 anos, buscou mudar a conotação. Em vez de usar o termo prevenção ao suicídio, a gente utiliza a valorização da vida. Interessante. Que deixa mais... Inclusive, a gente estamos no Setembro Amarelo, uma pauta que a gente queria trazer. Parintins, na verdade, o Amazonas inteiro está aí
esse Setembro Amarelo, intensificando, né, essa questão do como é? A valorização da vida. Valorização da vida. Agora eu vou adotar isso, eu gostei. Também acho mais, Né? eu acho Melhor, mais musical, acho mais bonito. Prevenção ao suicídio dá uma ênfase assim meio Negativa, negativa, E né? eu falava com o João justamente isso. E Por quê? como é que tá hoje a Parintins? Que traz pra gente Qual é o nosso assim, quadro, né? essa coisa? Mas, Olha, continua. não tem como assim, a gente dar números exatos, por quê? Como eu explicava para o João logo cedo. É determinado em lei que vítimas de suicídio não sejam divulgadas. Né? Tanto que você sabe que uma pessoa tirou a própria vida quando você conhece os familiares, ou quando você conhece a pessoa, ou através de fofoca, né? Você acaba sabendo que foi suicídio. Mas por lei você não pode divulgar para você não expor aquela situação. E quando se trata de criança e adolescente, isso é muito mais enfático. Então a gente não tem um número exato, né? Se você quer um número exato, você pode buscar a vigilância, né? A Secretaria de Saúde, a Polícia Civil, para você saber um número exato. Isso eu não posso dar para vocês essa exatidão, mas já tivemos casos, sim, nas escolas, não somente na rede estadual, mas na rede municipal, no município, né, tivemos. E o que a gente pode pensar sobre suicídio está muito atrelado para a maneira como a gente vê a morte. E tudo isso mudou até de conotação com o processo evolutivo da sociedade. Porque se você for analisar, o que representa o suicídio? Quando alguém Já não quer ter mais sentido da vida, né? A pessoa, não tem mais sentido. a pessoa Mas procura ela geralmente, se uma pessoa tá bem mentalmente, ela tira a própria vida. Então o suicídio ele representa a interrupção de uma dor, a interrupção de um problema. Então a morte no suicídio ela é vista como uma solução diante da dor ou do problema que eu tô passando. Sim. Mas se a gente parar para pensar, né, isso vem acontecendo há bastante tempo, mas hoje a gente vê com mais ênfase porque virou uma situação de saúde pública, né? Mas se a gente for na antiguidade, tirar a própria vida era um sinal de coragem. Sócrates escolheu morrer envenenado, né? Tomou aquele cálice de cicuta. Isso era tido como coragem. Pessoas na antiguidade, eu prefiro... Com honra, né? Com honra, eu prefiro Provas de morrer amor, do provas que... de amor, Exatamente. O romance Eu- de Shakespeare, né? Romeu e e Julieta. Julieta. Você vê as tragédias, o suicídio como uma tragédia romântica. O ápice do ou herói. amor, né? Exatamente. Aí o que acontece? No entanto, com a inserção do cristianismo, né, a expansão do cristianismo, você entende a mudança de conotação e a importância da vida como atrelada a um Criador. Há um Deus que ama e que te dá a vida, e que, te dando a vida, quer que você viva e cumpra um propósito nessa existência. E a morte passa a ser pecado. Não a morte é pecado, não. Você tirar a própria vida se torna pecado porque essa vida é um dom. Não pertence a você. Ela foi dada dada a você. porque você é especial, porque você é amado e Deus te escolheu para viver. E quando você retira essa vida, você brinca de ser Deus. Só que isso, com o tempo, virou uma conotação muito forte, que a própria sociedade tem essa mania de extremar as coisas, que pronto, tirou a vida, é falta de Deus. Tirou isso, e acaba fechando os olhos para o desespero da pessoa que não sabe mais o que fazer. Perdeu o sentido de viver, não tem forças. E aí surgem as campanhas para você entender que a depressão, o suicídio não é fraqueza, não é falta de Deus, a pessoa está adoecida. É uma doença como qualquer outra. E precisa de de ajuda e né? do remédio necessário para isso. E precisa de Cuidado, ajuda nesse né? sentido. E aí a gente percebe que o quê? Por exemplo, o cérebro ele é sugestivo. Se eu disser para vocês agora, não pensem num carro vermelho. Estou a pensar no carro vermelho, que eu sinto lhe dizer. Porque Porque eu sou do automaticamente... Então não pense num carro azul. Eu tô no vermelho agora, tô no vermelho, que eu quero pela minha vontade. Olha, a minha dificuldade é porque eu sou daltônico, então dá uma... Então o que acontece? Mas- Quando a gente fala isso, então quando a gente está falando de um determinado tema, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não instigue, para que a gente não suscite algo que está latente. Sim.
Então, nesse sentido, em vez de prevenção ao suicídio, por que não a valorização da vida? O que muitos adolescentes e adultos passam, crianças, passam até crianças, que a gente tem casos de menores se autolesionando, né, que é o ato de se cortar. E ao invés de falar isso, vamos falar que na vida você vai passar por problemas, você vai passar por dificuldades, você vai chorar, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. E é natural, né? E isso é natural, e tá tudo bem você se irritar, tá tudo bem você não conseguir às vezes cumprir todas as tarefas do dia, você não é uma máquina. O ser humano, ele foi conduzido atualmente a focar tudo naquilo que não dá certo e deixar e desmerecer aquilo que deu certo. Se você traça uma meta diária de 10 atividades para você fazer, você cumpre 8, você vai focar nas 2 que você não cumpriu. E você começa ali a se mortificar por causa daquilo. E aí o que você vai fazer? Eu não consigo. Isso é só comigo que acontece. Por que fulano consegue? Eu nunca vou conseguir. Eu sou isso, aquilo. Aí você começa a comer, ou você começa a beber, ou você começa a criar subterfúgios para tentar preencher um vazio. Você busca respostas em coisas que você pode encontrar dentro de você ou de um profissional, né? É natural, e a gente começa a explicar nesse sentido para eles. Entender que, olha, é natural você passar isso. Existem pessoas que conseguem lidar com o sofrimento. E o sofrimento, Rodrigo, Kelvin, João, ele é pedagógico. Ele nos ensina. Para vocês terem uma ideia, eu não lembro agora o nome da doença. Tem uma doença que é muito rara. Vocês podem até pesquisar, que as pessoas elas nascem com a área do cérebro que ela é responsável pela dor. É como se tivesse desligada essa área. E essa criança nasce sem sentir dor. São pessoas que é uma doença raríssima. São pessoas que, quando criança, precisam estar sempre no médico. Por quê? Estão sempre machucadas, né? Estão sempre machucadas. Uma pessoa que não sente dor pode colocar a mão no fogo, ela se queima, mas ela não sente a dor. Pode levar uma picada de cobra, morrer e não saber o porquê. Se acha um então, mutante. o sofrimento, Sério, né? o sofrimento, a dor, ele é um mecanismo de defesa. Porque o que acontece? Se você é sensível à dor, você coloca a mão num fogo, na boca do fogão, coisa, você já sabe que você não vai, mas ali. O movimento de... Exatamente. Então, o que acontece? Você acaba de aprender algo, né? Porque a ansiedade, a depressão é quando você se paralisa diante dessa dor. Você não tem mais propósitos. E aí a gente passa através das campanhas do Setembro Amarelo, valorizando a vida, né? O abraço pela vida, você não está sozinho, né? Que é natural às vezes você se sentir mal. Isso não significa que você não tem importância, isso não significa que você não tem valor, isso significa que você está amadurecendo. É diferente essa pauta, porque justamente por causa desse aparelhinho aqui, né? As redes sociais, hoje a gente vive numa sociedade criada para te distrair. Você se afeiçoa aos vídeos rápidos do TikTok, aí quando você vai numa leitura um pouco mais extensa que necessita da tua atenção, você não consegue. Tem crianças desenvolvendo TDAH pelo uso abusivo de telas. Tem pessoas perdendo sono porque essa luz azul, a partir das 22 horas, ela é um estressor pro teu cérebro. Você não dorme direito, você acorda mal-humorado. Se você acorda mal-humorado, você vai tratar mal as pessoas que te amam. E aí você não consegue dormir, aí você vai comer. Aí você vai começar a apresentar distúrbios alimentares, ansiedade, nervosismo, medo, angústia, pensamento repetitivo que te adoece. E aí vai chegar um ponto que tu não sabe de onde começou. Sim. E como buscar ajuda. E aí uma coisa interessante também, dentro de todo esse contexto, né? De uma pessoa que está com uma ansiedade ou depressão ou sentindo isso, o papel da família dentro desse diagnóstico, assim, a família percebe que está acontecendo alguma coisa. Sim. E seria interessante que a família, num todo, né, pai, mãe, irmãos, conseguissem ter acesso a esse tipo de informação para ajudar até, né? Porque é muito difícil, às vezes, a gente tá vendo alguém ali com uma ansiedade
ou tá agindo de maneira estranha e a gente não consegue ajudar por falta de conhecimento, né? Como poder ter acesso a isso? Tá. A questão do acesso tá aí, à tua disposição. O problema é que as pessoas escolhem as prioridades erradas. Se você, é mais fácil alguma pessoa, né, um jovem, ou às vezes até mesmo uma família, pesquisar a cadeirada do Pablo Marçal do que pesquisar como ajudar o meu filho que está passando por determinado problema. Sim. Então a gente percebe, nós temos acesso à informação, a informação está aí. Né? A informação está à nossa disposição, nas campanhas, nas redes sociais. Né? Qual é o papel da família? Dar apoio. Se você sabe, se você percebe que o seu filho está com uma ideação de interromper a própria vida, esteja perto. A gente também sofre de um problema, né? Porque tá todo mundo conectado. Às vezes não se percebe mais. Não se percebe, não consegue mais. Aí a mãe percebeu, vamos supor, a mãe percebeu. Só que ela percebeu lá naquela hora e a outra hora, pô, ela já distraiu. O pai percebeu alguma coisa, não, daqui a pouco ele já esqueceu. E foi. E tá todo mundo precisando de um diagnóstico, todo mundo precisando de uma ajuda. Entendeu? Exatamente. A família inteira. Às vezes o que acontece? Essa enxurrada de informação, essa enxurrada de histórias, né? Elas acabam sendo interpretadas de uma maneira, muitas vezes, danosas, no sentido de que o quê? Tem pessoas, tem adolescentes, às vezes tem pessoas que não têm depressão, mas começam a ouvir e começam a desenvolver aquele comportamento. Porque, de certa forma, nós vivemos hoje numa sociedade adoecida. É isso que eu tô querendo dizer. Nós estamos adoecidos como uma sociedade. Estamos, porque você percebe assim, imagina, você passou simplesmente a se descaracterizar para virar um avatar. Gente, isso não é real, não é você. A prova disso, a prova de que nós estamos adoecidos é que a exclusão de uma rede social no Brasil causou um super alvoroço, agora recentemente. Como se fosse o fim do mundo, não. A gente vai continuar vivendo amanhã. E é importante mencionar aqui, né, e aí você falou muito bem no início da nossa conversa, que a gente não está aqui para atacar quem faz uso das redes sociais. Eu não estou aqui para isso. Eu estou dizendo que é preciso buscar um equilíbrio na vida. É preciso você entender que é você que está no comando, que é você que estabelece os seus limites, que é você que estabelece o seu tempo de uso de tela, porque você perde muito tempo. Eu vi uma imagem, né, muito interessante, um homem pesquisando sobre flores, e atrás dele tinha um jardim. E aí perde seu sentido, né? Como amar melhor a minha família, mas trata todo mundo mal. Entende a inversão de valores? Aí você vê que hoje ninguém se escuta mais, você está muito mais preocupado em ouvir. Em vez de ouvir o outro, você está preocupado com a resposta que você vai dar, porque você não quer perder. Não importa encontrar a verdade. Você é o dono da verdade. Ninguém se escuta mais. As pessoas não dialogam, as pessoas são oponentes, as pessoas já estão armadas. Então a gente busca trabalhar o desarmar disso. Eu sempre falo muito com os pais nas reuniões dos pais. É o seguinte, olha, aqui, gente, isso aqui é um energético. Isso aqui é uma caneca belíssima, mais Manque Podcast. Essa caneca tá vazia. Nossos filhos são como um recipiente, que eles precisam ser preenchidos. Se a gente não preencher o conteúdo dos nossos filhos, alguém vai preencher e a gente pode não gostar desse conteúdo. Alguém vai pegar essa responsabilidade. Exatamente. Então, o que acontece hoje? A gente vê muito. Os pais, a família está deslocando a responsabilidade de criação dos filhos, de acompanhamento para os filhos para a escola. Sim. Para os outros. Então, o filho chegou, tá ali, tá bagunçando, pega o celular. Horas e horas de tela. Isso mesmo. Vai fazer tarefa, pega, pesquisa, já pega ali. Não... Aí o que acontece? Vão se tornar adolescentes que vão se sentir frustrados quando a vida exigir que se esforcem. Acreditam que tudo e todos têm que estar ao seu redor. E aí que vem os sintomas que de certa forma são pseudo-sintomas.
e cabe, enquanto nós profissionais ali, quando a gente escuta a fase auditiva de um adolescente, né, por isso que é importante também o psicólogo nesse sentido, saber, não, esse adolescente, ele não tá com um sofrimento psíquico. Esse adolescente precisa de limites. Somente limite. Esse adolescente ele quer chamar a atenção. Não, esse adolescente está doente. Então a gente precisa saber identificar. Então é por isso que a gente, até mesmo essa mudança de conotação é importante, porque não, então todo mundo tá. Não é isso, gente. Não é todo mundo que tá depressivo. Porque às vezes quando a gente acha que tá todo mundo depressivo, tá todo mundo com ansiedade, tá todo mundo vivendo isso, a gente acaba não prestando atenção em quem realmente precisa de ajuda. Porque, gente, a depressão, a ansiedade, qualquer tipo de sofrimento emocional voltado para isso, ele não é voluntário, ele é involuntário. Nós tivemos agora, não sei se tu chegou... Não, né? Porque tu não tem redes sociais, mas eu vivo conectado, trabalho com isso, eu percebi uma leve onda da galera que fala assim, olha, hoje eu estou muito distraído. Eu tenho TDAH. Qualquer coisa era uma desculpa de eu tenho TDAH. Isso. E eu acho que é uma bobagem muito... Pesquisa no Google, você não presta atenção nisso aqui, é porque você pode ter TDAH. Então Entendi. Todo mundo já tem. E aí que tá, vocês chegaram numa coisa que acontece. Hoje em dia, essa manifestação de informações, essa publicização que é importante, isso aqui, você não deve haver censura, mas deve ter um suporte, uma adequação na maneira como você fala, porque as pessoas, quando você banaliza desse jeito, quando você ridiculariza um problema, sabe o que você faz? Você faz com que a conquista de direitos desses sujeitos seja desrespeitada. Exatamente. E é exatamente isso que eu penso. Porque a pessoa fala como se fosse algo... Opa, tô brincando com uma coisa que é séria, uma coisa que precisa de cuidado e atenção. Como se fosse, sei lá, cliquei. Não, e outra coisa, quando você faz isso, você também desrespeita os sujeitos, né, que são diagnosticados com TDAH, que são diagnosticados com TEA. E aí você, o que acontece? Você retira um direito conquistado. Para o quê? Para chamar a atenção para si. Percebe que isso acaba construindo um discurso egoísta que retarda a luta e aí o que acontece? Retira a atenção necessária que a sociedade tem que ter para isso, porque tudo virou brincadeira. Tudo virou tudo banalizado. E eu acho isso também é falta de... Por isso que eu digo que é muito importante a gente ter profissionais como você. Obrigada. Dentro da nossa internet parintinense, né, local. Porque muitas das vezes não vou falar ignorância, gente, que eu acho que você tá aí, você pode buscar informação. Mas às vezes é essa falta mesmo de... Não, o que é? Vou dar uma olhada aqui, pesquisar o que realmente é aquilo. E entender antes de falar qualquer que seja a sua opinião ou o seu achismo aí. Bom, a nossa conversa tá muito legal, gente. Eu espero que vocês estejam gostando. A gente tá aqui com o Rodrigo. Hoje, numa noite dessa muito especial. Você não vai encontrar a Rivera lá na internet. Então, a gente não vai colocar o arroba dela hoje aqui. Inclusive, esse podcast aqui é raro, cara. É raro mesmo. É raro. Pra trazer ela pra falar com a gente. Nesse momento, vai estar passando na sua tela algumas fotografias do trabalho da Rivera Brandão aqui em Parintins. Fica aí com os trabalhos dela e a gente volta daqui a pouquinho. A nossa assistente social da Coordenadoria Regional de Educação de Parintins, Rivera Brandão da Silva. Muito bem, viu aí as fotografias da Rivera Brandão, trabalhos, né? Aquela foto bonita dela na frente da catedral. Pois é, pra rapaz. você. É mulher fotogênica. Das viagens que tinha lá. Tá lá. Olha, pra te ver, né? Tá tudo Viajada. lá. Viajada, mulher, né? Pra você que pensa que nossa bancada tá ficando cada vez mais internacional. Isso tudo em busca de conhecimento pra poder te ajudar também, tá vendo? Galera, vamos pro alô da turma aí que a gente precisa, É verdade, né? vamos mandar lá. Eu quero mandar um abraço especial à minha esposa, né? Dorothy Monique, que que faz toda a parte artística aqui do podcast, dos flyers. Inclusive, se você aí tá querendo montar a parte de design da sua loja, do seu empreendimento, a Dorothy tá aí fazendo esse material. Claro, não precisa
serviço bem legal pra você. E o trabalho dela tá lá na nossa página. Já tá também no dela, inclusive vai passar agora, nesse momento aqui, na sua tela, o @ da Dorothy Monique pra você entrar em contato com ela, tá bom? Quem mais? Mídia Cabocla, o nosso site oficial aqui, cara. Meu amigo, a gente é muito chique, né? A gente tem um site oficial. O João, inclusive, né? Abraço, João. Tá vai aqui passar o @ do João Moraes, que é o presidente aí do Mídia Cabocla, né? Que é o nosso site. Inclusive o site ele é cheio de informação jornalística da cidade, tudo que tá acontecendo. Curiosidades também da nossa cidade. Sigam lá no Facebook e também no site mesmo, né? Tem canal no WhatsApp? Agora já tem. Já tem canal no WhatsApp? A equipe tá aí atendendo, você não tá sabendo. Rapaz, eu tô muito por fora dessas informações. E pra você que quer colecionar, quer dar de presente aquele item especial, nós somos aí, que é o Artigos Colecionáveis. Então pra você que gosta desse universo pop, do universo geek, né, que tem muita coisa. Hoje eu tô com boné da Kelvin, e né? eu tô vestindo, né, a camisa da Katsuki aqui da loja, que é minha, né? Eu não vou vender na volta não, mas tá aí pra você que gosta desse universo. Vamos voltando pro nosso papo? Vamos voltando porque a gente tá falando de Setembro Amarelo, de valorização da vida, redes sociais e trazendo aí eu vou falar isso, uma grande referência do serviço social em Parintins, sim. Com certeza. Obrigada, Rodrigo. Tá trazendo aí muita informação pra gente, informação boa demais. A gente tá aprendendo, cara. Eu tô aprendendo. Eu te confesso que hoje eu tô naquela... Eu só não tô anotando, mas aqui eu tô cheio de coisa pra eu repensar. Nunca mais vou publicar um story da mesma maneira, cara. Pois agora eu vou repensar também. Eu fiquei aqui refletindo. O que eu tô passando... Pensar filosoficamente ajuda. Sim. O ócio antigamente diziam-se que era algo bom, né? O ócio porque a gente parava pra pensar, né? Só tinha o ócio quem tinha boas recompensas da vida. Então a gente tá trazendo a River aqui. Nesse momento a gente vai falar pra você, cara. Você que tá aí, que ainda não curtiu o nosso podcast. Inclusive, antes da gente continuar, esse episódio vai estar, assim que terminar aqui, a nossa transmissão vai estar no YouTube para todo o Brasil. Quem quiser compartilhar, @MaisBankPodcast também vai passar aqui o link para você lá no YouTube. E lá no YouTube já tem os outros episódios com a galera que já passou por aqui. Inclusive o Adolfo tem que voltar aqui. Adolfo, volte. Adolfo, queremos você na nossa bancada. Novamente, né? Antes também da gente começar, preciso dizer pra vocês que teremos episódios com uma galera aí, cara. De verdade, muito verdade isso aqui. Mas vamos falar isso depois no final. Vamos voltar aqui pro nosso papo. Rivera. Gostei desse nome. Rivera. Vem lá de River Plate, contou ela. Ela tá no contato pra gente. Conta pra gente. Nome. Só conta rapidinho Antes porque da desse nome. É diferente, quero te dizer, River Abrandão. Segundo meu pai me iludiu... Como que chama seu pai? Edgar. Ele é conhecido na cidade como Gavião. Ele jogou muito tempo no Amazonas Esporte Clube. Meu pai jogou no Amazonas. Jogou no Sul América. Atualmente ele é administrador do estádio. Gavião. Gavião. Eu acho que eu conheço. Eu também acho. No estádio eu conheço, porque o meu pai era jogador de futebol, Matheus Soares, né? E aí durante um bom tempo ele passou jogando futebol e acompanhando. Então possivelmente a gente já se esbarrou por lá. Eu não jogo nada, ainda bem que... Ainda bem não, que eu gostaria. Vou nem dizer nada. Mas enfim, esse bicho... Mano, conta pra gente um pouco dessa história desse nome diferente aqui na nossa cidade, Rivera. Primeiramente, quando eu era adolescente, eu não gostava muito do meu nome, porque era uma perseguição todo início de ano. Quando o professor ou professora ia fazer chamada Rivera, Rivera. Acento, Toda vez Rivera, mas tá sem acento. E aí às vezes Riviera, nunca acertava. Mexicano, parece mexicano. Por que o senhor me deu esse nome então? Ele falou por causa do futebol latino-americano. Como assim? Aí eu só não me recordo se é por causa do nome de um jogador ou por causa do time, né? Do River Plate. Mas eu acredito que seja, parece que era durante a exibição da Copa. Ele estava pensando no meu nome. Qual o nome que ele daria? A mamãe estava ali, seus 9 meses. E qual é o nome que daria, né? E aí ele queria um nome forte. Um nome forte porque um nome que soasse determinado, que representasse a pessoa de uma pessoa de fibra, uma pessoa que lutasse, uma pessoa que tivesse atitude. Com presença. E aí ele ouviu esse nome durante um jogo do Uruguai, se eu não me engano.
o time estava perdendo, mas a garra dos jogadores latino-americanos, aquilo chamou a atenção dele. E aí ele ouviu. Sacada, né? Ouviu, era só que acho que era Rivera, acho que é o sobrenome Rivera, porque é muito comum ir no México, né? Inclusive até um dos namorados da Frida Kahlo, o Diego Rivera, era esse nome, é sobrenome, né? E aí ele disse, não, vou colocar o acento Rivera, né? E aí ficou. Ele queria que fosse um nome forte, que representasse ele, uma pessoa de atitude, né? É um nome muito forte. Acho que deu certo. Eu fiquei agora até pensando, o que o papai tava vendo quando ele mandou o meu nome, cara? Pelo amor de Deus, né? Enfim, vamos falar agora. A gente estava conversando sobre Setembro Amarelo, sobre a depressão, sobre os problemas sociais que nós temos hoje. E tem uma galera aí que pode pensar da seguinte maneira: olha, eu também preciso de ajuda, hoje eu preciso de ajuda, e eu quero saber como que a gente consegue ajuda aqui na cidade, já que você disse que tá aí pra gente, né? Como é que, se eu quisesse hoje buscar ajuda, como que eu poderia estar fazendo? Dentro da rede estadual, né, qual é o papel do setor psicossocial? A gente não faz atendimento clínico, como faz um psicólogo dentro das UBS, dentro dos canais de atendimento da rede socioassistencial do município. A gente identifica a problemática, acolhe e encaminha, porque a gente precisa desse suporte que o município tem, essa contrapartida do município no atendimento da rede de apoio. E aí, quando a gente identifica uma situação de sofrimento, a gente faz esse primeiro acolhimento, conversa, chama a família e encaminha. Dependendo da situação, encaminha-se para o CAPS, encaminha-se para o CREAS, porque tem casos que surgem a partir de problemas emocionais, mas tem problemas emocionais que surgem da violação de direitos. Então, precisa dialogar. Então, por exemplo, olha, eu tô tendo crises de ansiedade, eu não tô dormindo direito, eu choro sem explicação, distúrbios alimentares, a gente identifica que é uma situação, eu tô me autolesionando, a gente identifica essa é uma situação de encaminhamento para a saúde mental. A gente encaminha para o CAPS, a Dora se atende com todo carinho e competência. Quando a gente identifica que é uma situação que a pessoa desenvolveu uma crise de ansiedade, estava se autolesionando, quando a gente vai fazer esse acolhimento na escola, a gente identifica que ela fez aquilo porque ela foi vítima de violência sexual, a abordagem é diferente. E a gente faz a utilização de um instrumento único interno da SEDUC, que é o procedimento operacional padrão, onde a gente identifica, onde a escola chama os pais. Se a violência ocorreu fora do ambiente familiar, chama-se o responsável. Se ela é intrafamiliar, a gente pergunta do adolescente ou da criança qual é o adulto de confiança para notificar os procedimentos que a escola vai fazer, encaminha para o conselho tutelar, encaminha para a delegacia. Há casos, às vezes, que a família não quer, só que independente da vontade da família, a instituição educacional é uma instituição pública, que ela tem capacidade de ação penal pública incondicionada, significa que independente da vontade dos pais, uma situação de violência, uma criança, adolescente precisa ser notificada. Notifica ao conselho tutelar, a delegacia, encaminha-se também para o CREAS e aí faz os devidos procedimentos. A gente faz esse tipo de encaminhamento, né? E assim, mas caso você não... E a gente está específico para a rede estadual. Já aconteceu às vezes de pessoas de outros setores, né, virem buscar. A gente encaminha para o setor correto. Às vezes a gente está ali para atender os servidores, né, e os alunos, a comunidade escolar da rede estadual de Parintins. Mas, se você está passando por algum problema, se você precisa de ajuda, você tem um posto de saúde mais próximo da sua casa, você pode ali procurar o atendimento com um psicólogo e pedir ajuda. Se você não tem coragem de ir, você pode falar com alguém de sua confiança para essa pessoa pegar na sua mão e vai lá. Não tem problema nenhum, não é vergonhoso, né? E você pode pedir. E você também pode procurar diretamente. Eu não tenho afinidade, eu tenho vergonha, né? Você pode procurar também o CAPS.
Eles vão fazer todo o acolhimento, vão fazer todo o atendimento necessário e direcionar, né, para aquilo que você precisa fazer para que você busque sua qualidade de vida de novo, seu bem-estar mental novamente. Que é tão importante, né? Quando a mente não Com tá legal, certeza, o corpo não tá legal, com certeza. por aí não vai. Olha, espero que você tenha gostado desse recado que ela tá dando. Inclusive eu acredito assim, né, que é um fio de esperança para alguém que nesse momento possa estar assistindo a gente aqui. Você tá triste aí, sentindo alguma coisa, o que você pode falar para uma pessoa que nesse momento está assistindo a gente? Tá, vamos lá. Primeiramente, você precisa entender que se você existe, não é por acidente. A vida, ela não é um acaso. A vida, ela foi criada justamente para ser vivida. Imagina, todo mundo é único. No passado nunca existiu, no presente não existe, no futuro nunca vai existir alguém como cada um de nós. Somos únicos. E se você pode fazer procedimentos para mudar a face, para mudar o cabelo, para mudar o corpo, mas você não muda a sua identidade. E a prova de que a gente é único são as nossas digitais. Pode ter bilhões de pessoas no mundo, faces até parecidas, mas as digitais são únicas. Você é único. Quando você percebe que você é único, você percebe que você nasceu com um propósito, que o papel que você tem na vida, ele é importante. Da profissão mais simples à mais complexa, você é importante porque você soma de alguma forma com a vida. Você soma com a sua família, você soma com o seu trabalho, você soma consigo mesmo. E uma coisa que eu sempre deixo muito claro nas palestras é o seguinte: a vida é só uma. Às vezes é importante pensar a morte não como solução dos seus problemas, mas como um elemento que te faz refletir: por que eu estou vivo? Para que eu estou vivo? Quando a gente pensa a morte, a gente pensa a vida. Quando a gente pensa a vida, a gente pensa: o que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho aqui? Que tipo de coisas eu estou alimentando? Que tipo de amizades eu estou alimentando? Que tipo de coisas estou assistindo, estou ouvindo? Que tipo de livros, que tipo de relações estou estabelecendo? Tudo isso conta. E muitas vezes você se encontra triste, tentando entender o porquê, como sair de uma situação. A primeira coisa que você tem que fazer é: calma, respira. Você não consegue enxergar o seu reflexo na água se você ficar balançando a água. Espera ela se acalmar. Espera as coisas se acalmarem. Espera as emoções se regularem para que você possa responder. Se você está passando por problemas financeiros, mas tem trabalho, você tem de onde tirar. Tem pessoas que não têm. O trabalho que você reclama é o sonho de alguém que está desempregado. A comida que você rejeita é o sonho de alguém que está com fome. A roupa que você diz que tá manjada e que você não gosta, que tá sem roupa, é a roupa que uma pessoa que tá com frio gostaria de ter. E muitas vezes a gente gera problemas, os problemas têm um tamanho que a gente dá a eles, porque nós não conseguimos reconhecer o que a gente já conquistou. Você quer saber se você está avançando na vida? Olha de onde você saiu, olha onde você está. E tem muita gente que já conquistou muita coisa, né? Sim, e aí o que acontece? Você às vezes fica tão acelerado para conquistar o que ainda não tem, que passa por cima e não consegue enxergar o que já conquistou. Às vezes você tem um parceiro, uma parceira que te ama, que te respeita, mas você fica idealizando aquilo que te colocam para idealizar. Você fica olhando o jardim do vizinho e esquece de cultivar o seu e diz que a sua vida não é boa. Verdade. Existe uma história do psiquiatra, criador da logoterapia, chamada Viktor Frankl, que ele viu a família dele ser assassinada durante os campos de concentração em Auschwitz. E quando ele foi libertado, ele simplesmente fundou a logoterapia, que é uma mudança neurolinguística de perspectiva de si. Você passa a entender a liberdade existencial que você tem perante a sua vida. E aí perguntaram: como é que alguém que sai de um terror
como aquilo. Viu a sua esposa, a família, o pai e filhos serem assassinados e consegue suportar. E perguntaram para ele, como é que você consegue? Ele diz, mas o ser humano consegue suportar tudo, menos a falta de sentido. Se você não dá sentido à sua vida, se você não coloca propósito, se você não ama aquilo que você faz, tudo que você viver não vai conseguir te preencher. E uma coisa muito importante a interioridade é importante. O teu relacionamento com a tua fé, com Deus é importante. Porque quando vocês falaram no início, interrompendo, vocês falaram, sei lá, nada contra a sociedade. Na verdade, e existe um outro aspecto que é importante mencionar, e eu vou aproveitar o espaço, é que não se envergonhe de viver a sua fé. Não deixe de rezar ou de orar, independente da sua denominação religiosa. Não deixe de acreditar. Quando você deixa de acreditar e confiar apenas nas próprias forças, você esquece que você é limitado. A beleza da religiosidade é entender que você não é somente material, que você não é somente físico, você transcende isso. E essa transcendência que te faz suportar. Quanto mais você ama, quanto mais você crê, mais você consegue avançar. Isso não significa que você no meio do caminho não vai sentir medo, não vai se sentir ansioso, não vai se sentir sozinho. A força consiste em justamente reconhecer que você tem esses tipos de emoções e permanecer caminhando. É isso que te engrandece. Uma coisa que eu sempre falo nas palestras, mar calmo não faz marinheiro bom. É muito fácil você dizer que você é forte, que você consegue, se você não passa por dificuldades. Por situações que provem, né? Exatamente, eu sempre falo, quando você olha para um atleta, pergunto aqui para vocês, quando você vê nas Olimpíadas, você alcança o primeiro lugar e você vê um atleta mordendo aquela medalha de ouro ou segurando, colocando a medalha de ouro e você vê ele chorando. Por que ele está chorando? Pelo processo, né? Pelo processo, não é pela medalha. É porque ele começa a entender o que eu passei para estar aqui. É essa a beleza da vida. É isso que as pessoas precisam entender, que às vezes o sucesso e a beleza da vida está em você conseguir levar e buscar o seu filho, educar o seu filho, dar um tempo da sua vida para o seu filho. A beleza, o sucesso da vida está justamente você entender que enquanto adolescente eu tenho um pai que me ama, uma mãe que me ama, uma mãe que trabalha, que acorda primeiro que eu para que eu possa tomar café, tudo esteja pronto. Eu tenho comida, eu tenho roupa, eu tenho casa. Eu tenho pais que se preocupam comigo, que quando eles dizem não, eles não estão querendo tolir a minha liberdade, mas me proteger de um mundo que eu ainda sou imaturo para viver. Entende? Então, acho que a mensagem que eu tenho para deixar nesse momento é essa. Nossa, que coisa linda, cara. Porque você que tá aí, eu tenho certeza que tem gente emocionada agora aqui. E eu espero que vocês anotem, porque isso aqui é o histórico. É o suco do que nós temos de boa mensagem aqui nesse podcast. Vocês estão vendo que nem só de memes vive a internet, né, gente? Temos aqui também muito conteúdo, muita informação, e nos leva a refletir mesmo como que é importante. Você fala quando você fala do atleta e fala da questão do pai levar o filho, buscar o filho, a mãe dar essa atenção, é o processo, né? O ganhar a medalha é um ponto só, é rapidinho, você pega essa informação rapidinho, colocou e foi. Só que realmente ele vai pensar no processo, e às vezes a gente não valoriza, a gente não pensa que o dia tem 24 horas. Aí você fala assim, você pensa assim, ó, eu quero que chegue logo 6 horas para acabar logo o dia. Você tá pedindo pra sua vida passar mais rápido. Como? Por quê, cara? Aí eu quero que chegue sexta-feira logo, porque, meu Deus do céu, vai ser mais legal lá. Segunda-feira, gente. Vai ser mais legal lá. O teu trabalho é a tua possibilidade de deixar um legado na tua vida. Sim, sim. E eu penso assim, nem só, eu falo do trabalho, mas eu falo assim de tudo, né, no âmbito que a gente vive. Às vezes está numa reunião que talvez não esteja tão legal, mas poxa, por que não está legal? Talvez você não esteja dando atenção para quem está falando. Talvez você não busque um pouquinho mais sobre o assunto que está sendo dito. E aí você desvaloriza aquele tempo que você tinha para curtir, para aproveitar uma informação. Ou, sei lá, você está num grupo de amigos em que nem todo mundo é seu amigo e tá uma pessoa que você acha que não é legal. E aí você diz que o rolê todo, o passeio todo não funciona mais. E aí você desvaloriza um dia todo. Eu acho que quando a gente pensa dessa maneira,
a vida ela fica realmente chata. Sim. A vida ela não vai pra frente. Ai, até quando essa mesmice de estar pegando esse sol, esse luar daqui de Parintins, um sol para cada um, né? Gente, é cansativo. Ai, meu Deus do céu, não aguento mais, né? Ah, é só comigo. Ou então aquela frase, né? Vou correr atrás do prejuízo. Eu digo, não, deixa o prejuízo embora, por que tu vai correr atrás dele? Já tá indo, né? Já deixa ele ir. Né? E aí você percebe quando na verdade é essa simplicidade das coisas que edificam, porque o teu filho ou a tua filha, eu digo isso como mãe, né, de viver essa rotina, de levar e buscar meus filhos, conciliar com o trabalho, conciliar com a faculdade, conciliar com os sonhos, os projetos, fazer tarefa, mãe isso, mãe aquilo, administra a casa, e aí você percebe, às vezes realmente cansa. É exaustivo, mas quando você vê o desenho da sua filha, mamãe, né? Quando você vê o desenho da sua filha te colocando como uma super mulher, né? Ou então você vai para a reunião dos seus filhos e você ouve que o seu filho é um filho que é obediente, que a sua filha é carinhosa, que a sua filha respeita, que a sua filha, você percebe, vale a pena. É a medalha. É a medalha. O processo você já viveu, Sou só que suspeito de falar. você ganhou a medalha, entendeu? Exatamente. A medalha é esse elogio, é esse reconhecimento, é esse respeito. E aí você percebe que a negligência de muitas famílias hoje é justamente o apego a si mesmo. Porque é uma coisa muito interessante, o amor de pai e de mãe é como se fosse uma vela. Para a vela iluminar, o que ela precisa? O que precisa acontecer com a vela? Queimar ela se consome. Ela vai diminuindo. É se consumindo que ela ilumina a escuridão. É se consumindo que ela ilumina o ambiente. Muitas vezes você está tão apegado consigo mesmo que você deixa os seus filhos de lado. Mas seus filhos precisam de você. Eles precisam de referência. Eles precisam daquele gigante que eles sabem que na vida, o dia que eles caírem, aquela pessoa vai estar lá esperando, vai estar lá orientando. E isso é muito bonito para um filho ver. Rezo todos os dias o terço com meus filhos sabem rezar o terço. É muito emocionante ver, porque a família precisa de bases, os filhos precisam de base, a base religiosa, a base de amor, ainda que seja mãe solo. Eu tenho muito orgulho, né, de exercer esse papel. E sem nenhuma fala de que, coitada de mim, né, crio meus filhos sozinho. Não, isso pra mim é motivo de muito orgulho. De muito orgulho, porque é isso que dá sentido. Porque eu tô construindo algo para o outro. Não é pra mim. Né? A vida não consiste em que você conquista, mas sim na sua capacidade de dar, mas sim na sua capacidade de deixar. O que você deixa? Né? Não consiste no que você leva, mas no que você oferece. Entende? E quando você entende que você planta uma árvore, que possivelmente não é você que vai descansar nessa árvore, você começa a entender o sentido da vida, que você é passageiro, e aí você entende que o seu tempo é precioso. Que é o que nós temos de mais precioso, que é o tempo. Exatamente. E ele é rápido. Ele passa muito rápido. Eu falo sempre para os adolescentes, aproveitem, vocês estão na fase mais espetacular que existe. Eles olham assim, não, mas é verdade, vocês estão no momento onde vocês, o homem e a mulher que vocês querem ser depende daquilo que vocês decidem hoje. Isso é verdade. Vocês não têm que se preocupar em pagar conta, você não tem que se preocupar em fazer o dinheiro render até o último dia do mês. Você tem alguém que faz isso por você. Então valoriza isso, investe em si mesmo, que vocês vão colher isso. Né? Entendo que vocês vão ter tempo para namorar, vocês vão ter tempo para viver a vida. Muitos de vocês, eu até falo assim, quem de vocês, eu brinco com eles, né, já recebeu uma proposta de uma amiga, algum amigo, de fazer determinada coisa, e lá no fundo você entendeu, não quero ir, mas você foi, e quando você chegou, caramba, eu vim pra isso? E você, aí eles falam assim, cara, tia, você tá debaixo da minha cama. É assim mesmo e tudo mais, né? Então, gente, vocês estão de parabéns por esse programa, né? É importante vocês trazerem esse tipo. Hoje a sociedade precisa ouvir coisas que edifiquem.
né? Coisas que edifiquem, coisas duradouras, coisas que não vão ser substituídas pelo modismo. Precisamos disso. A sociedade hoje está colapsando, está adoecida porque perdemos as referências. Ridicularizaram algumas tradições e agora estão querendo voltar. É aquela coisa, né? Aquela imagenzinha da evolução do homem, aquela volta que deu ruim. É verdade. Mas não tá correndo atrás do prejuízo, não. Deixa ele embora. Não é, deixa, não corra atrás do prejuízo. Nada de frases limitantes do tipo, só acontece comigo. Só vai pra frente a chute. Não façam uma coisa dessa. É mais vezes não façam isso. Não façam isso. Né? Sejam positivos, porque o cérebro ele é sugestivo. Bom, galera, pra você que tá aqui curtindo o nosso podcast, né? Curte, comenta, compartilha, coloca aqui a sua opinião, né? Diga se você tá gostando do projeto, gostando do nosso episódio hoje. Ei, eu tenho uma notícia ruim pra nós. Foi-se. Chegamos à beirada do nosso lago, do nosso barranco do João. Já estamos pegando nossa canoa, dando as últimas remadas. Chegando na ilharga. Na ilharga, na beirada aqui, ó, na ilharga do nosso barranco. Lá no Aningal. Dessa que foi uma das conversas que eu acho que dessa 1h30 que a gente já tá conversando, foi uma das que eu mais aprendi. Que bom. Assim. Fico e eu feliz, espero manter esse contato para que eu consiga aprender mais. Acho que vai ser bem legal a gente ter outros episódios e quem sabe uns especiais aqui pra gente conversar com você. Fica um convite. Estou à disposição, a gente tá aqui pra gente pode conversar dos mais diversos temas. Ótimo. Ribeira, essa câmera é toda sua pra você dar suas considerações. Posso levar pra casa? Pode. Toda minha, né? Agora é a Ribeira que tá falando, né? Não é mais além da... Apesar da profissional ser muito presente, nós queremos a Ribeira Brandão mandando suas referências, suas considerações para a galera que tá acompanhando aí, é toda sua. Meus amores e minhas amoras, como eu falo com os adolescentes, né? Meu boa noite, que Deus abençoe vocês, que vocês possam acordar amanhã na certeza de que tudo que vocês fazem tem um sentido, que tudo que vocês buscam vão ser conquistados, né? Se dediquem, se empenhem e acreditem, porque fé é isso, é acreditar naquilo que ainda não se realizou, mas que você trabalha, né? Fé é Deus dizendo, faça a tua parte que eu te ajudo. Boa noite. Caramba! É isso aí, gente. Vai lá, Rodrigo, pode falar. Valeu, tô super feliz, foi um aprendizado e tanto. Esse episódio vai estar daqui a pouquinho no YouTube pra você compartilhar pra quem você quiser. Sabe aquela pessoa que tá precisando, que eu sei que você sabe? É a hora de você compartilhar esse episódio. É isso, gente, o nosso episódio de hoje tá chegando ao fim, espero que você tenha gostado. Lembra de seguir a gente lá nas redes sociais, porque o projeto ele é feito pra você. Espero que a gente tá tentando aí melhorar, né, ainda mais o nosso projeto. A gente tá aí, né, Rodrigo, na labuta. Estamos aí. Muito obrigado, Ribeira, por dar esse momento pra gente. É muito legal ter conversado contigo. E, olha, conhecemos outra referência parentinense. Obrigada, gente. Muito bom mesmo. Salve de palmas pra gente. E é isso, gente. Chega ao fim do nosso episódio. Boa quinta pra você e até a próxima. Fui! Tamo junto.